As verdades da fé não são vistas pelos olhos do corpo, mas pelos olhos da mente. Quando meditamos, aquele que deixa de meditar, deixa de vê-las e, portanto, anda no escuro. E estando no escuro, facilmente cresce, apegado às coisas sensíveis e, por causa delas, passa a desprezar as coisas eternas. Santa Teresa escreveu o seguinte ao bispo de Osma: embora pareçamos não descobrir em nós imperfeições, contudo, quando Deus abre os olhos da alma, o que costuma fazer na oração, então as imperfeições aparecem claramente. E São Bernardo havia dito antes que aquele que não medita não julga severamente a si mesmo, pois simplesmente porque não se conhece. A oração mental regula as feições e dirige as ações para Deus, mas sem a oração, as afeições se apegam à terra, as ações se conformam às afeições e dessa maneira tudo se desorganiza. Lemos sobre um terrível exemplo disso na vida da venerável irmã Maria Crucifixa da Cilícia. Enquanto essa serva de Deus orava, ela ouviu um demônio se gloriando de ter conseguido retirar um religioso da oração comunitária. Ela viu em espírito que depois dessa omissão, o diabo a tentou a consentir com um pecado grave e que ela estava a ponto de ceder. Imediatamente, ela a abordou e, com uma admoestação oportuna, a impediu de cair. Santa Teresa disse que quem quer que abandone a oração mental, muito em breve se torna uma besta ou um demônio. O que deixa de fora a oração deixará de amar Jesus Cristo. Meu coração se abrasava dentro de mim, meu pensamento se acendia como um fogo, então eu me pus a falar. Salmo 38:4. Foi dito por Santa Catarina de Bolonha: quem renuncia à prática da oração, corta aquele cordão que liga a alma a Deus. Segue-se que o diabo, encontrando a alma fria no amor divino, terá pouca dificuldade em induzi-la a comer um ou outro fruto venenoso. De outra maneira, Santa Teresa disse: quem perseverar na oração, tenha a certeza de que, com quantos pecados o diabo possa cercá-lo, o Senhor acabará por trazê-lo ao porto da salvação. Quem não para no caminho da oração mental, chega mais cedo ou mais tarde. O diabo se esforça tanto para retirar as almas da oração, porque bem sabe que perdeu aqueles que perseveram fielmente na oração. Quão grandes são os benefícios que fluem da oração mental! Nela concebemos pensamentos santos, praticamos afeições devotas, despertamos grandes desejos e tomamos resoluções eficazes para nos entregarmos totalmente a Deus. Assim, a alma é levada por amor a sacrificar os prazeres terrenos e todos os apetites desordenados. Foi dito por São Luís Gonzaga: nunca haverá muita perfeição sem muita meditação. Que aquele que anseia pela perfeição observe bem esta notável frase do santo: não devemos rezar para saborear a doçura do amor divino. Quem quer que reze por tal motivo, perderá seu tempo ou obterá pouco proveito. A pessoa deve começar a orar apenas para agradar a Deus, ou seja, para aprender qual é a vontade de Deus a seu respeito e implorar-lhe ajuda para colocá-la em prática. Disse o venerável Padre Antônio Torres: carregar a cruz sem consolo faz as almas voarem à perfeição. A oração desacompanhada de consolações sensíveis confere maior fruto à alma. Mas lamentável é a pobre alma que se afasta da oração, porque nela não encontra prazer. Santa Teresa disse: quando uma alma deixa de orar, é como se ela se lançasse no inferno sem a necessidade de demônio. 4. Comunhão frequente. O quarto meio de perfeição e perseverança na graça de Deus é receber a Santa Comunhão, de que já falamos no capítulo 2, onde afirmamos que uma alma não pode fazer nada mais agradável a Jesus Cristo do que recebê-lo no sacramento do altar. Santa Teresa disse: não há melhor ajuda para a perfeição do que a comunhão frequente. Como admiravelmente o Senhor leva tal alma à perfeição. E ela acrescenta que, normalmente falando, aqueles que comungam com mais frequência são considerados mais avançados em perfeição, e que há maior espiritualidade nas comunidades onde a comunhão frequente é ultraje. Por esta razão é que, como encontramos declarado em um decreto de Inocêncio XI, em 1679, os santos padres exaltaram tanto e promoveram a prática da comunhão frequente e mesmo diária. A Sagrada Comunhão, como nos diz o Concílio de Trento, livra-nos das faltas cotidianas e nos preserva das faltas mortais. São Bernardo afirma
que a comunhão reprime os movimentos de raiva e de incontinência, que são as duas paixões que mais frequentemente e violentamente nos assaltam. Santo Tomás diz que a comunhão derrota as sugestões do diabo. E, finalmente, São João Crisóstomo diz que a comunhão derrama em nossas almas uma grande inclinação para a virtude e uma prontidão a praticá-la. E, ao mesmo tempo, nos concede uma grande paz, pela qual o caminho da perfeição se torna muito doce e fácil para nós. Além disso, não existe sacramento tão capaz de despertar o amor divino nas almas como o Santo Sacramento da Eucaristia, no qual Jesus Cristo se doa totalmente para nos unir a todos por meio do amor santo. Por isso disse o padre João de Ávila: quem dissuade as almas da comunhão frequente faz a obra do demônio. Sim, pois o diabo tem grande horror deste sacramento, do qual as almas tiram imensa força para avançar no amor divino. Mas a preparação adequada é necessária para comungar bem. A primeira preparação para ir à comunhão diariamente ou várias vezes na semana é: primeiro, manter-se livre de todo afeto deliberado ao pecado, isto é, ao pecado cometido com os olhos abertos. Segundo, a prática de muita oração mental. Terceiro, a mortificação dos sentidos e das paixões. São Francisco de Sales ensina o seguinte: quem superou a maior parte de suas más inclinações e atingiu um notável grau de perfeição pode comungar todos os dias. O angélico doutor São Tomás afirma que aquele que sabe por que sua alma deriva da Sagrada Comunhão, um aumento do amor divino, pode comungar diariamente. Inocêncio XI, no decreto acima mencionado, disse que a maior ou menor frequência da Sagrada Comunhão deve repousar sobre a decisão do diretor, devendo ser guiado neste assunto pelo benefício que vê resultar para as almas sob sua direção. Em seguida, faz-se pelo menos meia hora de oração mental na preparação para a comunhão. Para colher também frutos mais abundantes da comunhão, devemos fazer uma longa ação de graças. O padre João de Ávila disse que o tempo depois da comunhão é um tempo para ganhar tesouros de graças. Santa Maria Madalena de Pazzi costumava dizer que nenhum tempo pode ser mais apropriado para nos inflamar com o amor divino do que o tempo imediatamente após a nossa comunhão. E Santa Teresa diz: depois da comunhão, tenhamos cuidado para não perder tão boa oportunidade de negociar com Deus. Sua Divina Majestade não está acostumada a pagar mal por sua hospedagem, se tiver uma boa recepção. Há certas almas tímidas que, ao serem orientadas a comungar com mais frequência, respondem: mas não sou digno. Mas você não sabe que quanto mais se abstém de comungar, mais indigno você se torna dela? Porque, privado da Sagrada Comunhão, terá menos forças e cometerá muitas faltas. Pois bem, obedeça a seu diretor e guie-se por ele. As faltas não impedem a Sagrada Comunhão quando não são cometidas voluntariamente. Além disso, entre suas falhas, a maior é não se submeter ao que seu diretor espiritual diz. Mas na minha vida passada eu era muito ruim. E eu respondo que aquele que é mais fraco tem mais necessidade do médico e do remédio. Jesus no Santíssimo Sacramento é nosso médico e remédio também. Disse Santo Ambrósio: eu que estou sempre pecando, sempre preciso de remédio. Você dirá então, talvez: mas meu confessor não me diz para comungar com mais frequência. Se então ele não lhe disser para fazer isso, peça sua permissão para comungar com mais frequência. Se ele negar, obedeça-o. Entretanto, faça-lhe o pedido. Poderia parecer arrogante da minha parte. Seria se você quisesse comungar contra a vontade dele, mas não quando pede seu consentimento com humildade. Este pão celestial requer fome. Jesus ama ser desejado, diz um autor devoto. Ele tem sede de ter sede. E este pensamento: hoje eu me comunguei e amanhã terei que comungar. Tal reflexão mantém a alma atenta para evitar todos os pecados e fazer a vontade de Deus. Mas eu não tenho devoção. Se você quer dizer devoção sensível, não é necessário. Deus nem sempre concede, mesmo às suas almas mais amadas. Basta ter a devoção de uma vontade determinada a pertencer inteiramente a Deus e a progredir no seu amor divino. João Gerson diz que aquele que se abstém da comunhão porque não sente aquela devoção que gostaria de sentir, age como um homem que não se aproxima do fogo porque não sente calor.
Ó meu Deus, quantas almas, por não se empenharem em levar uma vida de maior recolhimento e mais desprendimento das coisas terrenas, não se importam em buscar a sagrada comunhão. E essa é a verdadeira causa de não desejarem comungar com mais frequência. Eles sabem muito bem que a comunhão frequente não combina com o desejo de aparecer, vestir-se com vaidade, gula, confortos corporais, conversas e divertimentos. Sabem que precisam de mais oração, mais mortificação, tanto interna como externa, mais reclusão, e por isso eles têm vergonha de se aproximar do altar com mais frequência. Sem dúvida, tais almas estão certas em abster-se da comunhão frequente enquanto se encontrarem naquele estado infeliz de tibieza. Mas todo aquele que é chamado a uma vida mais perfeita deve deixar de lado esse estado ou irá arriscar grandemente sua salvação eterna. Também muito contribuirá para manter vivo o fervor na alma fazer a comunhão espiritual, tão recomendada pelo Concílio de Trento, que exorta todos os fiéis a praticá-la. A comunhão espiritual, como diz São Tomás, consiste no desejo ardente de receber Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, e, portanto, os santos tiveram o cuidado de fazê-lo várias vezes durante o dia. O método para fazê-lo é este: Meu Jesus, creio que estais no sacramento da Eucaristia. Amo-vos e desejo-vos receber. Vinde a minha alma. Uno-me a vós e vos peço que não permitais que nunca me separe de vós. Ou, mais resumidamente assim: Meu Jesus, vinde a mim. Eu quero vos receber para que vivamos intimamente unidos e não vos separeis de mim. E esta comunhão espiritual pode ser praticada várias vezes ao dia, quando rezamos ou visitamos o Santíssimo Sacramento e especialmente quando assistimos à missa no momento da comunhão dos sacerdotes. A irmã dominicana Beata Águeda da Cruz disse: Se meu confessor não tivesse me ensinado este método de comunhão espiritual várias vezes ao dia, eu não sei como poderia viver. 5. Oração. O quinto e mais necessário meio para a vida espiritual e para obter o amor de Jesus Cristo é a oração. Em primeiro lugar, pela oração Deus nos convence do grande amor que nos nutre. Que maior prova de afeto uma pessoa pode dar a um amigo do que dizer a ele: Meu amigo, peça o que você quiser de mim e eu lhe darei. Ora, isto é precisamente o que o nosso Senhor nos diz: Pedi e vos será dado, buscais e achareis. Lucas 11:9. Portanto, a oração se torna poderosa com Deus para obter todos os bens. A oração, embora seja uma só, pode efetuar todas as coisas, como diz Teodoreto. Quem reza obtém de Deus o que quer. As palavras de Davi são lindas. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. Salmo 62:20. Comentando esta passagem, Santo Agostinho diz: Enquanto vires que não falhas na oração, esteja certo de que a misericórdia divina também não te faltará. E São João Crisóstomo: obtemos sempre, mesmo quando rezamos. Quando rezamos a Deus, Ele nos concede a graça que pedimos antes mesmo de terminarmos o nosso pedido. Então, se somos pobres, culpemos apenas a nós mesmos, pois somos pobres apenas porque desejamos ser pobres e, portanto, não merecemos pena. Que compaixão pode merecer um mendigo que, tendo um senhor muito rico e desejoso de lhe dar tudo se o pedir, escolhe continuar na pobreza para não precisar pedir o que quer? Deus está pronto para enriquecer todos os que lhe pedem. Nosso Deus é rico para com todos os que o invocam. Romanos 10:12. A oração humilde obtém tudo de Deus. Precisamos estar persuadidos ao mesmo tempo de que é útil e necessária para nossa salvação. Necessitamos absolutamente da ajuda divina para vencer as tentações. E às vezes, em certos ataques mais violentos, a graça suficiente que Deus dá a todos pode possivelmente nos capacitar a resistir, mas por causa de nossa inclinação para o mal, normalmente não será suficiente, e teremos necessidade de uma graça especial. Quem reza, obtém esta graça, mas quem não ora, não obtém e está perdido. Um exemplo seria a graça da perseverança final, isto é, a graça de morrer na graça de Deus, imprescindível para a nossa salvação. Sem ela estaremos perdidos para sempre. Santo Agostinho fala desta graça, que Deus só a concede a quem reza. Esta razão é a razão pela qual tão poucos são salvos. Poucos realmente se preocupam em implorar a Deus esta graça da perseverança. Resumindo, os santos padres dizem que a oração é necessária para nós não apenas como uma necessidade de preceito,
De modo que os teólogos dizem que aquele que negligencia por um mês o assunto estará em pecado mortal, mas também como necessidade de meios, o que equivale a dizer que quem não reza não pode ser salvo. E a razão disso é que não podemos obter a salvação eterna sem a ajuda da graça divina, e essa graça só é concedida àqueles que rezam. E porque as tentações e os perigos de cair no desagrado de Deus nos são colocados continuamente, nossas orações devem ser contínuas. Por isso, Santo Tomás declara que a oração contínua é necessária para que o homem se salve. A oração incessante é necessária ao homem para que entre no céu. E o próprio Jesus Cristo já havia dito que devemos orar sempre e não desanimar. E depois o apóstolo disse o mesmo. Durante o intervalo em que deixamos de orar, o diabo nos conquistará. Embora a graça da perseverança não possa de forma alguma ser merecida por nós, como nos ensina o Concílio de Trento, Santo Agostinho diz que em certo sentido podemos merecê-la pela oração. O Senhor deseja dispensar sua graça a nós, mas deverá ser suplicado primeiro. Mais ainda, como São Gregório observa, deseja ser importunado e, de certa maneira, constrangido por nossas orações. Deus deseja receber oração, deseja ser compelido, deseja ser vencido por nossa importunação. Santa Maria Madalena de Paz diz que quando pedimos graças a Deus, Ele não apenas nos ouve, mas em certo sentido nos agradece. Sim, porque Deus, como a bondade infinita, ao desejar derramar-se sobre os outros, tem um desejo infinito de distribuir os seus dons, mas deseja ser suplicado. Daí segue-se que quando ele se vê suplicado por uma alma, recebe tanto prazer que em certo sentido agradece. Se desejamos nos preservar na graça de Deus até a morte, devemos agir como mendigos e manter nossas bocas abertas para implorar pela sua ajuda, sempre repetindo: Meu Jesus, misericórdia, nunca me deixe ser separado de vós. Ó Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me. Salmo 69, 2. Esta era a oração incessante dos antigos padres do deserto. Inclina-te em meu auxílio, ó Deus. Ó Senhor, apressa-te em ajudar-me. Ó Senhor, ajuda-me e ajuda-me logo. Socorrei-me que vou cair e perecer. E isso, acima de tudo, deve ser praticado no momento da tentação. Aquele que age de outra forma está perdido. E tenhamos muita fé na oração. Deus prometeu ouvir aquele que ora. Pedi e recebereis. João 16, 2. Como podemos duvidar de Santo Agostinho se Deus se comprometeu com a promessa expressa e não pode deixar de nos conceder os favores que lhe pedimos? Ao recomendar-nos a Deus, devemos ter a certeza de que Deus nos ouve. Então obteremos tudo o que desejamos. Nosso Senhor diz: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis e ser-vos-á dado. Mas alguém pode dizer: sou um pecador e não mereço ser ouvido. Mas Jesus Cristo diz: todo aquele que pede, recebe. Em Lucas 11, 10. Seja justo ou pecador. Santo Tomás ensina que a eficácia da oração para obter graças não depende dos nossos méritos, mas da misericórdia de Deus que prometeu ouvir todo aquele que lhe pede. E nosso Redentor, para afastar todo o medo de nós quando oramos, disse: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo dará. João 16, 23. É como se dissesse: pecadores, não tendes méritos próprios para obter graças. Portanto, façam desta maneira: quando desejarem obter graças, peçam a meu Pai em meu nome, isto é, pelos meus méritos e pelo meu amor. Então peçam quanto quiserem e será concedido. Observe a expressão em meu nome, que significa, como São Tomás explica, em nome do Salvador. Em outras palavras, que as graças que pedimos devem ser graças a respeito da nossa salvação eterna. Consequentemente, devemos observar que a promessa não diz respeito a favores temporais. Estes bens o Senhor concede quando são proveitosos para o nosso bem-estar eterno. Se provam o contrário, ele os recusa. Se pedimos favores temporais, receberemos desde que beneficiem a nossa alma. Mas se forem graças espirituais, então nenhuma condição é requerida, somente confiança e uma confiança segura. Devemos dizer: Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, livra-me desta tentação. Concede-me a santa perseverança, amor, concede-me o céu. Podemos igualmente pedir essas graças de Jesus Cristo em seu próprio nome.
isto é, pelos seus méritos, visto que também temos a sua promessa nesse sentido. Tudo o que pedides a meu Pai, eu farei. João 14:14. E enquanto oramos a Deus, não esqueçamos de nosso recomendar ao mesmo tempo a Maria, dispensadora das graças. São Bernardo diz que é o Deus Todo-Poderoso quem concede as graças, mas ele as concede pelas mãos de Maria. Busquemos a graça e busquemo-la por meio de Maria, porque o que ela busca sempre encontra e não pode ser recusado. Se Maria reza por nós, estamos seguros, pois cada petição de Maria é ouvida. Ela jamais pode encontrar uma repulsa. Afeições e orações. Ó Jesus, meu amor, estou decidido a vos amar tanto quanto posso. Desejo tornar-me um santo por esta razão, a fim de vos agradar e amar excessivamente nesta vida e na próxima. Não posso fazer nada por mim mesmo, mas vós podeis fazer todas as coisas, e eu sei que desejas que eu me torne um santo. Já vejo que por vossa graça minha alma suspira somente por vós, e não busca outra coisa senão a vós. Não desejo viver mais para mim. Desejas que eu seja totalmente vosso, e eu desejo o mesmo. Venha unir-me a vós. Tu és infinita bondade, aquele que tanto me amou. De fato, muito amoroso e muito amável, como então posso amar qualquer coisa além de vós? Prefiro o vosso amor antes de todas as coisas deste mundo. És o único objeto e fim de todas as minhas afeições. Deixo tudo para ser ocupado exclusivamente em vos amar, meu Redentor. Consolador, esperança, meu amor e meu tudo. Não vou desesperar de me tornar um santo por causa dos pecados de minha vida que passou, pois eu sei, meu Jesus, que morreste para perdoar o verdadeiro penitente. Eu vos amo agora com todo o meu coração e minha alma. Eu vos amo mais que a mim mesmo, e lamento, acima de qualquer outro mal, ter a infelicidade de vos desprezar, meu bem soberano. Agora não sou mais meu, sou vosso. Deus do meu coração, dispõe de mim como quiseres. Para vos agradar, aceito todas as tribulações que podes escolher para me enviar doenças, tristezas, angústias, ignomínias, pobreza, perseguição, desolação. Aceito tudo para vos agradar. Da mesma maneira, aceito a morte que decretaste, com todas as angústias e cruzes que podem acompanhá-la. É suficiente se me concedes a graça de vos amar excessivamente. Empresta-me vossa ajuda. Dá-me forças daqui em diante para compensar com meu amor toda a amargura que vos causei no passado, ó único amor de minha alma. Ó Rainha dos céus, ó Mãe de Deus, ó grande defensora dos pecadores, eu confio em vós.